Imagine uma organização de entretenimento e cultura como uma emissora de TV. Além da sua preocupação com seus programas e a qualidade dos seus serviços ao público, também se preocupa com a excelência dos seus profissionais. Em 1967, o então governador do estado de São Paulo, Roberto Sodré, criou a Fundação Padre Anchieta. E 2 anos depois, a TV Cultura fazia sua primeira transmissão. Como uma organização pública, a TV Cultura depende da política do Estado de São Paulo para promover as suas ações, inclusive de gestão de pessoas. Assim, é de suma importância que os profissionais estejam bem preparados e que a cultura propriamente dita seja disseminada a todos os profissionais da organização. Então, como será que os profissionais dessa organização pública, que é a TV Cultura, são preparados para encarar os desafios do dia a dia do seu trabalho? Para responder esta e outras questões do setor de treinamento e desenvolvimento, nós vamos conversar com a gestora de RH. Vem comigo! Bom, aluno, eu estou aqui com a Priscila Rodrigues de Almeida, gestora de RH da TV Cultura, que ela vai nos explicar alguns desafios da área de treinamento e desenvolvimento, né, do setor aí, tudo dessa área, aqui na TV Cultura. Bom, Priscila, muito obrigada em estar aceitando esse convite de estar conversando com a gente. É muito bom o aluno ter essa visão prática, né, da prática da TV Cultura, desse setor, dessa área, né, de treinamento, né, numa TV que é pública. Então, para um curso de gestão pública é bem interessante ver na prática, né, como que acontece. Legal, professora, eu que agradeço a oportunidade de poder passar um pouquinho da experiência, enfim, sobre a gestão de pessoas um pouco e também gestão da área de treinamento. É muito legal compartilhar isso com vocês. Bom, vamos à primeira pergunta então, né? Como que os profissionais da TV Cultura serão preparados ou treinados para encarar os desafios desta organização que é pública? Eu vou começar um pouquinho como desde o início, ano passado, a gente entendeu a necessidade, conforme os nossos integrantes foram nos passando, então a gente iniciou um trabalho mesmo de uma pesquisa com os nossos integrantes para entender as necessidades das áreas, né? E o nosso desafio foi esse, entender a necessidade e definir qual era a estrutura para esse programa, né, de treinamento, e deu muito certo, né? O ano passado a gente iniciou esse trabalho junto com os gestores das áreas. A gente fez o levantamento necessário e a gente chegou em alguns pilares aí que eu vou contar para você ao longo da nossa conversa. Sim. Olha que coisa importante, você já está me falando, né? Todo treinamento ele começa a partir da coleta de necessidades, né? Uma área de treinamento, a área de recursos humanos, ela precisa ver assim, o que a organização precisa, né? E isso é muito interessante, justamente na prática você tá trazendo isso que as leituras dizem, né? Vamos começar esse ciclo com uma coleta de necessidades. Então, assim, fale sobre como que essa estrutura, né, do treinamento, não vamos chamar de setor, né, mas a estrutura de treinamento e desenvolvimento da TV Cultura especificamente. Primeiro a gente começou disponibilizando um formulário para os gestores, né? Claro que o primeiro momento assustou um pouco os gestores, qual a necessidade, cada um com a sua particularidade, né, sem identificar os pilares necessários. Então o RH, de uma forma ou de outra, entrou nesse processo, definindo essa estrutura para esses treinamentos. Então nós definimos pessoas, processos e a área técnica, que a área técnica é a nossa área fim hoje, que mais demanda aí para a nossa televisão funcionar, né? E não esquecendo da liderança, que era o nosso maior desafio, eles entenderem também o papel do líder
nesse processo como um todo do treinamento e desenvolvimento do profissional dentro da área. Não adianta nada a gente estar aqui tecnicamente montando um treinamento, enfim, contratando uma empresa, um fornecedor, sem que os nossos integrantes, gestores, entendam o motivo que eles estão ali, né? E a partir daí eles seguirem com o processo de desenvolvimento na área. Então esse foi um desafio bem grande e que o ano passado deu muito certo, né? Todo mundo ficou na mesma página, as pessoas motivadas, os gestores, os integrantes, todos motivados aí para a gente criar esse plano de treinamento que foi bem bacana. Mais especificamente, se você puder nos dar mais alguns detalhes de como que é realizado ou foi realizado esse levantamento de necessidades. A primeira coisa foi desenvolver um formulário onde constava ali principalmente esses três pilares dentro do treinamento, né? Até para poder direcionar o gestor, né? Claro que a gente encontrou vários desafios aí para o entendimento dele. Então a gente sentou com cada gestor, né? Depois desse preenchimento, para explicar para eles, enfim, como funcionaria, qual que era o papel deles nesse processo como um todo. Então a primeira coisa é ele preencher, porque o principal responsável interessado é ele está no dia a dia da área, então ele sabe a necessidade de treinamento, né? E mostrar para ele o papel dele depois do treinamento, o processo de desenvolvimento, né? Depois do treinamento, sim, qual é o meu papel diante desse profissional, né? Desse integrante. Então isso foi um desafio, né? Porque a maioria definiu como os treinamentos técnicos e na verdade a gente tem de processos, tem de pessoas, né? Então isso ficou bastante claro, mas a gente teve que sentar com cada gestor para explicar como funcionaria. Depois dessa coleta de necessidades, né, como que será feita a transmissão desses conhecimentos entre os colaboradores da TV Cultura? Vocês já colheram as necessidades? Como que vai ser feito, né? Até você falou da divisão, né, desses treinamentos entre técnicos, processos e comportamentais, né, de desenvolvimento de pessoas. Como que vai ser, então, essa transmissão de conhecimentos ou de desenvolvimento entre os colaboradores? Bom, na verdade, a gente desenvolveu um material, né, para multiplicadores. Então, assim, claro que existem treinamentos que não há necessidade de todos fazerem na área, né? Então, o que a gente, no final do ano passado, a gente já iniciou esse processo de multiplicadores. Então, 2, 3 pessoas da mesma área fazem esse treinamento, seja ele técnico, de processos, não comportamental, que comportamental acaba tendo que expandir um pouco mais. Mas desses 2 pilares, e eles foram multiplicadores para os demais da área. Então, deu muito certo. Isso, o papel do RH, além de desenvolver esse material de apoio, né, até para ele desenvolver o material para multiplicar para esses profissionais, ele também, a gente identificou que ele é um multiplicador. Então, ele consegue multiplicar. Então, nem todo mundo consegue transmitir o teu conhecimento, enfim. Então, isso o RH identificou e desenvolveu um material para apoiá-los nesse processo aí. Então, a gente iniciou o ano passado com algumas áreas e a gente tende a estender para todas as áreas aqui da Fundação. Então, ter o papel de multiplicador hoje. Esses multiplicadores são os próprios funcionários, assim, como se fossem assim mentores, são aqueles profissionais mais experientes? Como é que são escolhidos esses multiplicadores? Sim, são os próprios funcionários. Sim. Né? A gente tem essa preocupação de falar com o gestor antes, né? Quem que ele está indicando, por que ele está indicando fazer aquele treinamento. E a gente tem essa preocupação, essa é a melhor pessoa para ser um multiplicador. Então, a gente acaba chamando a pessoa, você se sente confortável em fazer isso, em ser um multiplicador. Então, está sendo bem aceito, bem receptivo
essa nova estratégia do RH, quanto multiplicador de treinamento, né? Então tá bem legal. Então é o próprio integrante mesmo que faz toda essa transmite todo esse conhecimento aí para os demais. E quais são os maiores desafios, né, desse setor, né, da estrutura de treinamento e desenvolvimento, devido à TV Cultura ser tanto uma organização de entretenimento como também uma organização pública? Como que você vê assim os maiores desafios desse setor propriamente dito de treinamento e desenvolvimento? É claro que assim o sonho do RH é ter treinamentos e-learning, o sonho do RH é que a gente tenha uma estrutura que possa ter pessoas dentro do RH que possam ser os analistas de treinamento, mas a gente sabe que isso não é possível, por isso a gente contrata fornecedores, empresas que possam nos atender. E o maior desafio, por ser uma empresa pública, é toda a burocracia que a gente tem. Nem todas as empresas que a gente gostaria que prestasse serviço estão preparadas com a documentação, enfim, tecnicamente, que possa atender às nossas necessidades. Então, a gente tem algumas dificuldades aí com esse processo mais burocrático, né? De documentos, enfim. Então, acaba, em algumas vezes, a gente se estendendo um pouquinho mais em algum projeto, em algum planejamento. Então, essa é a maior dificuldade que a gente tem. Gostaria que você deixasse assim, uma mensagem para os nossos alunos da Univesp, né, de gestão pública, que de certa forma a gente não sabe, né, se eles vão atuar com RH dentro de uma organização pública ou em tantos outros setores da organização pública, que você deixasse uma mensagem. Eu sempre falo que eu venho de uma gestão privada, né, e o desafio da gestão pública é grande, mas tudo se resume no nosso cliente interno. Então, se você for pensar em RH, em qualquer subsistema de RH, você pensa no teu cliente interno, né? E teu cliente interno são os colaboradores, os integrantes, os gestores. Então, todo o processo para ele dar certo, seja ele o desafio de treinamento, recrutamento e seleção, tanto a gestão pública quanto a privada precisa ter essa aproximação com o negócio, né? Com a gestão de verdade, né? Para que você consiga, de alguma forma, atender às necessidades, né? Não adianta nada eu ter tantos anos de experiência como gestão de pessoas e não entender o meu cliente, né? Então, eu digo que esse é o início de qualquer desafio dentro de uma área de gestão, né? É você conhecer o teu cliente, procurar saber um pouco mais sobre a empresa, sobre o negócio que você está atuando, que vai dar tudo certo, né? Os desafios acontecem, sim, os desafios burocráticos, como em qualquer outra empresa, mas é motivador quando você vê o resultado, o teu integrante, o teu colaborador vindo te procurar, falando que há muitos anos ele não tinha visto um trabalho tão bacana de desenvolvimento dele, né? Então, eu vejo o desafio esse, assim, de você estar próximo de verdade ao teu cliente, né? Seja ele gestor ou seja ele um colaborador operacional, enfim, de qualquer hoje nível, eu diria que estar próximo do cliente é a melhor coisa para dar certo. Sim, mesmo porque se a gente está próximo do nosso cliente, desse cliente interno e servindo bem, já que o RH é staff, né, ele está a serviço ali desses clientes internos, né, do colaborador ali, e ele estando bem, né, ele vai fazer bem o serviço dele, que é servir o público. Né, a gestão pública, né, vai estar prestando um bom serviço ao público, né, às pessoas e tudo mais. Isso vai ser refletido lá fora com o público que nós temos, os nossos clientes externos também, sem dúvida, né? E a motivação, né, que você traz essa motivação para os demais, né? Então, a gente percebe que tem muitos integrantes aqui na empresa que estão há muitos anos e esperam essa motivação chegar. E quando ela chega, traz aquele gás, aquela vontade de crescer. Então, é isso que a gente precisa despertar. Então, o RH, a área de treinamento e desenvolvimento, está aqui para isso, para despertar
essa vontade de estar na empresa e vontade de se desenvolver. Bom, Priscila, eu quero agradecer muito, assim, você ter aceito, né? Nós estamos aqui você ter aberto as portas da sua sala, né? Ter nos recebido. Isso é muito importante para a gente ver aqui, entrar mesmo na sala de uma gestora de RH e ver na prática como que é esse dia a dia aí da área, né? O dia a dia do treinamento e desenvolvimento, você ter compartilhado um pouco da sua experiência. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Faz parte do RH, tá próximo, e esse é o papel nosso, tá próximo, seja do cliente interno ou externo, né? E passar um pouquinho da experiência de como funciona, isso é muito gratificante para mim. Então, eu que agradeço. Boa sorte para todos, né? Os que escolherem RH e os que não escolherem, espero ter contribuído aí para vocês tomarem ou a decisão ou em algum momento da tua carreira você possa utilizar. Tá bom? Muito obrigada. Então, aluno, o que você viu na videoaula de hoje foi a parte prática do setor de treinamento e desenvolvimento em uma organização pública. Você viu um pouco do histórico aqui da Fundação Padre Anchieta, né, juntamente com a TV Cultura, que faz parte dessa organização. E na entrevista com a gestora de RH, a Priscila, ela contou um pouco de como que acontece esse ciclo do setor de treinamento e desenvolvimento, com todas as suas partes, desde a coleta de necessidades, né, desde até o desenvolvimento aí, de todas as práticas de treinamento até o fechamento, né, desses treinamentos propriamente ditos. Então, aqui você viu a prática desse setor de gestão de pessoas. Lá no AVA você vai ver, vai ter as leituras, a parte mais teórica, para você detalhar o conhecimento prático que você adquiriu aqui na nossa videoaula. Então não se esqueça de entrar no AVA, fazer as leituras para complementar o conhecimento prático que você teve aqui na videoaula de hoje, ok? Até mais!